Fala pessoal, tudo bem? Aqui para falar um pouquinho mais de vieses, na verdade talvez um dos vieses mais conhecidos que tem, que é o efeito Dunning-Kruger. Ele tem esse nome esquisito, que foi o nome dos dois pesquisadores, o sobrenome dos dois pesquisadores que desenharam pela primeira vez, fizeram esse conceito aí pela primeira vez lá no ano de 1999. E esse viés, ou esse efeito psicológico, ele é um dos mais famosos, porque talvez ele seja um dos mais comuns. E esse efeito, o que ele fala, né? O efeito Dunning-Kruger, o que é esse viés? Ele busca explicar que pessoas que normalmente têm um menor conhecimento sobre um assunto tendem a ter mais confiança naquele assunto do que pessoas que têm maior conhecimento. Ou ainda uma segunda forma de descrever isso é pessoas com baixo conhecimento num determinado assunto tendem a superestimar o seu conhecimento e pessoas com grande conhecimento tendem a subestimar o seu conhecimento sobre um determinado assunto. Parece complicado, né? Mas na verdade não é. Vamos lá. Talvez você já tenha escutado aquela frase, né? Que poucas coisas são tão perigosas quanto um idiota com atitude, né? O que isso daí quer dizer? O que leva normalmente uma pessoa com baixo conhecimento a ter um alto grau de confiança no que está fazendo, ou no que está falando, no que está tomando decisão? O primeiro ponto, e talvez o mais importante, é que se você tem um baixo conhecimento em relação a um determinado assunto, muito provavelmente você não vai saber a extensão do seu não conhecimento. Tem um exemplo que eu gosto muito de dar, que se alguém me fizer uma pergunta sobre como pilotar um avião, eu não tenho dúvida nenhuma de como pilotar um avião. Não porque eu sei pilotar um avião, mas porque eu não faço ideia de como pilotar um avião. E o segundo motivo que fazem as pessoas com baixo conhecimento não saberem onde estão errando, e por isso tem um grau de confiança muito alto, é que justamente por elas não saberem aonde elas estão errando, elas não saberem a extensão do seu não conhecimento, elas não conseguem aplicar nenhum tipo de melhoria nele. Não conseguem identificar onde estão errando e não conseguem identificar como melhorar aonde eles estão errando. E o que isso na realidade traz, né? Traz então uma confiança excessiva, de uma forma inadequada, obviamente. E muitas vezes, quando a gente está sob esse efeito Dunning-Kruger aí, superestimando alguma habilidade que a gente tem, é muito comum a gente fazer algum tipo de comparação social. Mas se comparando não a especialistas, mas sim a outras pessoas que têm o conhecimento tão baixo quanto a gente tem num determinado assunto. Por outro lado, por que pessoas com um bom conhecimento em alguma área tendem a subestimar os seus conhecimentos? Talvez o principal deles, e segundo o estudo, o principal deles é porque elas conhecem a extensão da complexidade de um determinado assunto. É muito legal reparar, e quando você está conversando com alguém que é extremamente especialista em algum assunto, como que normalmente a pessoa reflete um pouco, pelo menos antes de responder, e tende a não simplificar. Quem aqui já teve numa roda de conversa com uma pessoa que era muito boa em algum assunto, principalmente se for algum assunto técnico, algum assunto que não é de domínio popular, que as pessoas normalmente sabem, e você achar a conversa daquela pessoa complicada, né? Pô, eu não consigo entender. Justamente porque ele entende a complexidade de determinados assuntos, e com isso ela não consegue, não dá para simplificar. E olhando do ponto de vista pessoal, se uma pessoa que superestima as suas habilidades em alguma coisa tende a achar que outras pessoas têm o mesmo conhecimento com ele, isso acontece também com quem tem muito conhecimento, né? Ela pode ter aí um efeito do falso consenso, que é achar que as pessoas que têm do lado dela entendem tanto quanto ela. E aí, pessoal, o que você acha do efeito Dunning-Kruger? Você já alguma vez se pegou nele, dando uma de especialista de alguma coisa que você sabe muito pouquinho ou não sabe nada? Ou já se pegou subestimando o conhecimento, uma coisa que você sabe muito? Conhece alguém, sabe de alguém que já passou por esse efeito? Então clica aqui, pessoal, na setinha, compartilha com essa pessoa e mostra pra ela que esse efeito tem toda uma razão, um efeito psicológico de ser, tá bom?